Oi, pessoal, obrigada por estarem conosco. Hoje vamos fazer a leitura de um artigo sobre elementos como juízes. Este é um artigo de pesquisa, então eles passam por uma quantidade enorme de informações. Nick e eu vamos passar por algumas partes, mas não por todas. Então, definitivamente recomendamos que você dê uma olhada no artigo, mas eu acho que destilamos muitas das informações importantes e as coisas que você realmente deve se importar. Antes de começarmos, queremos fazer uma pequena introdução. Você quer começar, Nick? Sim, meu nome é Nicholas Van Nest. Sou um defensor de desenvolvedores aqui na Arise. Recentemente me juntei e sim, estou realmente ansioso para discutir este artigo com vocês. E os LLMs de forma geral estão super empolgantes agora. Então, isso vai ser muito divertido. Sim. E oi, pessoal, eu sou Sally Ann, uma gerente de produto. Aqui na Arise, eu passo grande parte do meu dia trabalhando no nosso assistente de IA copiloto. Então, muito desse material é algo que eu penso todos os dias. Eu, e construindo novas avaliações e usando-as. Então, elementos como juízes é definitivamente uma técnica poderosa. E quando eu não estou, sabe, trabalhando no nosso produto, eu estou trabalhando com muitos clientes que definitivamente têm muito conhecimento sobre isso, sabe, da indústria. Então, estou super empolgado para entrar nisso. Mas sim, vamos nos aprofundar. Isso ótimo. Legal. Adoramos interatividade. Se tiver perguntas ou algo não mencionado que queira discutir, coloque no Q&A ou no chat. Nós estaremos assistindo e faremos algumas respostas ao vivo enquanto avançamos, e também vamos tentar reservar um tempo no final para ter uma boa discussão. Mas antes de entrarmos no artigo de ação, estamos tentando algo um pouco novo. Essas últimas leituras de artigos começam com um pouco de atualizações da indústria de IA. Sabe, essa indústria está se movendo tão rápido, eu percebo que estou tendo um pouco de dificuldade para acompanhar tudo. Então, tenho certeza de que há algumas pessoas que se sentem da mesma forma. Então, só queríamos destacar algumas coisas legais que estamos vendo. O primeiro que eu listei aqui é o lançamento do Gemini 2.0 da Google DeepMind e o projeto Astra. O que eu achei realmente interessante sobre esse lançamento é que eles mencionaram especificamente um modelo de IA projetado para a era agente. Eu sinto que nos últimos 6 meses, né, sabe, os agentes estão se tornando cada vez mais populares. Estou vendo muito conteúdo sobre eles, muitos projetos em torno deles. Então, é interessante ver a Google fazer essa menção específica a essa era agente, e estou realmente animado para ver o que mais vem por aí. A segunda informação que temos aqui é que a Apple está trabalhando com a Broadcom para desenvolver seus próprios chips de processador de IA. Tenho certeza de que não é segredo. A Nvidia é meio que o principal fornecedor de chips de processador de IA. Então, é interessante ver a Apple se juntar a isso como um jogador. Eu acredito que nossa infraestrutura, os chips de IA, vão andar de mãos dadas com o que conseguimos realizar com os modelos. Então, pessoalmente, eu estou animado para ver isso crescer. E a última coisa aqui, se você ainda não viu, a OpenAI decidiu fazer essencialmente 12 dias de lançamentos de IA. Eu acho que hoje é o dia 10. Eu não adicionei isso aqui, mas esses são os últimos 9 lançamentos. Muita coisa aqui. Eu só vou falar sobre alguns que eu acho que são notáveis. Eu acho o Sora realmente legal. Isso é como texto para vídeo. As imagens lá são bem insanas. Definitivamente eu recomendo experimentar. Nós também temos a parceria entre a OpenAI e a Apple, com a Apple Intelligence sendo lançada na última atualização do iOS. Eles têm alguns engraçados lá, como o Advanced Voice, tipo o modo Papai Noel, que é interessante, além de alguns mais sérios, como as novas ferramentas para desenvolvedores, o Canvas, a capacidade de realmente, você sabe, pegar o código, editar em tempo real, mas também executar esse código na interface deles agora é bem poderoso. Então, lançamentos realmente empolgantes estão chegando para eles e estou animado para ver o que os próximos 3 dias nos reservam. Mas é isso, né? Um pouco das atualizações da indústria. Vamos entrar nas coisas boas. O artigo. Vai ser ótimo. Tudo bem. Então, caso alguém não saiba o que é um LLM como juiz, nós queríamos fazer uma pequena introdução sobre isso. Então, o propósito deles é avaliar as saídas, ou na verdade qualquer parte de uma aplicação de LLM, quanto à qualidade, relevância e precisão. Esses são apenas alguns. Vamos entrar em muito mais depois. Existem uma porção de aplicações, mas basicamente qualquer aplicação de LLM será aplicável a isso. Você sabe, este artigo em particular menciona coisas como sumarização, diálogo, codificação. A razão pela qual as pessoas querem usar LLM como juiz, em vez de anotações humanas, é porque é escalável e consistente. Há muitos resultados interpretáveis a partir disso, né, usando coisas como explicações. E então, você sabe, isso reduz a dependência da avaliação humana. Estamos vendo muitas pessoas recorrendo ao Elm como juiz. Existem algumas coisas, como avaliadores de código ou, você sabe, avaliação estritamente humana, mas estamos vendo o Elm como juiz sendo usado mais
E é uma ferramenta super, super poderosa desde que você a implemente da maneira certa. Nick, tem algo que você gostaria de adicionar aqui na parte da introdução? Tem algo que eu perdi? Acho que você cobriu tudo. Sim, tem sido realmente interessante meio que olhar para esses LMs como juízes e ver como eles se saem. E meio que tenho feito um pouco de pesquisa sobre isso e ajustando meus próprios modelos. Então, sim, eles são super legais. Tem tanta coisa que você pode fazer. Tipo, você sabe, eu adoro o lado dos dados. Então, meio que comece a anotar seus conjuntos de dados com esses julgamentos, esses valores categóricos. Vai ser muito legal ver as diferentes aplicações deles entrando em produção. E nós vamos entrar em tudo isso em um pouquinho. Então, aqui está um pouco do que o artigo foca. Agora vamos cobrir alguns desses vamos pular só por questão de tempo. Definitivamente recomendo que você dê uma olhada se tiver alguma dúvida sobre como começar com o LMJ, mas esses são, tipo, os 5 pilares principais nos quais eles se concentram. Então, eles se concentram na funcionalidade, tipo, por quê? Na metodologia como? Nas aplicações onde? Na meta-avaliação e também em algumas limitações para, o LMJ. Então essas são meio que as principais coisas nas quais vamos nos concentrar aqui hoje. Legal. Vamos começar com os tipos de entrada. Então, há cerca de 3 tipos de entrada que este artigo menciona. Então, temos a avaliação ponto a ponto. Isso foca em um item de cada vez. Você pode pensar nisso como o meu resultado está correto. Aqui está um modelo de prompt. Aqui está meu resultado. Você pode me dizer se esse resultado está correto ou não. Você também pode fazer avaliação par a par. Então, qual desses itens é melhor? Então, comparando 2 ou mais itens, qual resumo captura melhor a ideia principal? Eu sinto que vejo essa avaliação par a par sendo usada muito quando entramos em experimentos. Talvez você esteja fazendo uma mudança em qual modelo está usando ou em um modelo de prompt, e você talvez queira comparar sua verdade fundamental com esse novo resultado e decidir qual é melhor. Esse é um ótimo exemplo de uma avaliação par a par, também pode ser usado em aplicações, onde você pode ter seu modelo, na verdade, no momento da inferência, criando 2 resumos ou criando 2 saídas, mas eu comumente vejo isso sendo usado em o lado experimental das coisas. E então a avaliação por lista. Então, se você está fazendo algum tipo de classificação ou obtendo uma saída, que você sabe, o modelo de linguagem, gera como 5 saídas, uma avaliação por lista vai classificá-las. Assim, você pode entender como essa lista, qual é a melhor, qual é a pior, e meio que entender essa relevância através da ordenação. Sim. E você vai ver, tipo, um exemplo comum que muitos de vocês podem ter encontrado é com o chat GDP. Eles têm, tipo, ocasionalmente eles vão incluir uma comparação e, na verdade, você sabe. Então, eles vão fornecer duas respostas diferentes e fazer o usuário julgar qual é a melhor resposta, o que eu acho realmente ótimo, porque você está essencialmente terceirizando esse julgamento para o seu cliente e usando isso para melhorar seu modelo, e eles estão fazendo isso de uma forma meio aleatória, então não é com cada resposta única. Então, eu acho que é muito mais aceitável dessa forma para o cliente. Sim, esse é um ótimo exemplo que tenho certeza de que muitos na audiência provavelmente já vivenciaram. Eu sei, eu recebo isso o tempo todo. Em termos de estou feliz em assumir essa. Sim. Em termos de critérios de entrada para avaliação, você sabe para o que você está avaliando, você pode olhar para uma variedade de coisas diferentes. Um deles é a qualidade linguística, por exemplo, fluência, coerência, precisão gramatical, concisão, pode ser a precisão do conteúdo. Você sabe, né? Então você pode ter sua entrada e ter o contexto fornecido, e então você tem a resposta que está sendo gerada pelo seu aplicativo de LLM. Em produção, você tem esse LMS apenas parado em cima e, tipo, procurando por fatos inventados, ou talvez muita elaboração, coisas assim. E então você tem métricas específicas da tarefa, como informatividade, completude, diversidade. Por exemplo, digamos que você queira um conjunto diversificado de respostas, não apenas, você sabe, uma sugestão para um produto específico, você quer que vários produtos sejam mencionados. Isso pode ser algo que você está analisando. E então, a experiência do usuário, então, quão útil ou intuitivo o resultado parece para os usuários. Então, para a principal conclusão, esses são apenas exemplos, mas os critérios certos dependem do contexto da aplicação e da entrada dos interessados. Sally, eu acho que você enfatiza isso bastante. Com certeza, eu faço chamadas com clientes ou converso com pessoas na comunidade e há essa desconfiança meio que em torno do LM como juiz. Tem pessoas que podem sentir que não trabalham, certo? E eu realmente aprofundo com as pessoas. Eu realmente sinto que eles não dedicam tempo para definir qual é o critério certo para a aplicação deles. E eu acho que essa ideia de usar sua entrada dos interessados é realmente, realmente importante.
Então, antes que alguém comece, você sabe, a se envolver com, você sabe, LM. Como juiz para avaliações, eu sempre sugiro que eles tirem um tempo para entender como é que os critérios de sucesso se parecem. O que significa para a aplicação deles estar se saindo bem é apenas responder a pergunta corretamente. Especialmente em coisas com agentes, você não só quer entender se a pergunta está sendo respondida corretamente, mas se a chamada de função foi feita corretamente, essa função tinha os argumentos certos, completamente. Entendendo seu sistema, eu definitivamente recomendo a qualquer um aqui que esteja pensando em usar o LM como juiz, que passe um tempo se aprofundando nesses critérios e realmente os defina. E então vai e crie seus modelos de prompt. Essas avaliações de LM como juiz, eu acho que você verá muito mais sucesso com elas e obterá resultados muito melhores. Então sim, essa é a minha conclusão sobre isso. Incrível. Muitos de nós estamos familiarizados com isso. Você tem diferentes tipos de referências que pode usar. Você pode usar avaliação baseada em referência, que essencialmente você pode pensar como RAG, mas também pode estar usando outros tipos de dados curados. Isso não está apenas sendo retirado de um banco de dados. Pode ser que você tenha seus rastros vindo da sua aplicação de produção e então você tem manualmente forneceu alguns dados. Você também tem a avaliação sem referências, que é apenas usar as informações que estão incorporadas no modelo. Então, ambos são muito valiosos. Em termos dos resultados, algo que normalmente pensamos principalmente é a saída primária. Então, você tem seu modelo de produção, ele está gerando respostas, e então seu LLM, como um juiz, está sentado no topo, gerando pontuações ou classificações ou atribuindo categorias a valores. Você sabe, essencialmente, você sabe, um exemplo seria é factual, é alucinado. Ou talvez você tenha uma terceira categoria, tipo, é ambíguo, se é factual, alucinado. Você sabe, você está tomando muita liberdade. Lá, algo para pegar. Você também pode ter essas outras saídas como explicações, então você sabe, isso seria uma explicação de por que uma determinada categoria foi dada, e também algo como feedback. Então, com a resposta que sua aplicação de produção está gerando, como você pode melhorá-la, e isso dá mais um aspecto de auditabilidade e observabilidade que pode realmente ajudar você a começar a entender sua aplicação rapidamente. Quer dizer, alguém pode passar e olhar para as entradas e as saídas e, você sabe, fazer um julgamento sobre elas, mas ter esse texto extra aqui dizendo exatamente porque, você sabe, um resultado foi dado, pode tornar isso drasticamente mais simples e te dar um conjunto de dados muito mais rico para trabalhar. Em termos de sistemas de avaliação, o exemplo clássico são os sistemas de LLM únicos. Então, esses são simples, são escaláveis e você frequentemente verá algo assim. Você também pode ter um sistema de múltiplos LLMs. Então, isso seria como colaboração ou competição. Diferentes LLMs criando respostas, e então talvez um que julga a melhor resposta. E então, o exemplo que eu realmente adoro são os sistemas de colaboração humano-IA. Então, este seria um sistema onde você tem um humano analisando as respostas do seu LM como um juiz e determinando se essas são respostas corretas. E eu meio que dei esse exemplo antes, de que isso pode acontecer tanto com um engenheiro usando a plataforma Arise, que pode estar apenas olhando e anotando manualmente. Além disso, há muita funcionalidade na Arise que permite que você sabe, fornecer isso aos seus clientes e coletar dados dos seus clientes para obter conjuntos de dados realmente ricos, que envolvam essa avaliação humana. Sim, eu vejo essa cooperação humano-IA, tipo, isso deve ser, eu acho o padrão ouro é como você deve usar o LLM como um juiz, isso vai te economizar tempo, vai te economizar dinheiro, mas você precisa desse humano. No processo, para tentar garantir que você saiba onde sua avaliação está dando errado, e eu acho que outra coisa que eu costumo falar é que as avaliações não são algo que você configura e esquece, você define o que acha que está certo, e então você meio que observa isso, e você vai estar ajustando isso e melhorando ao longo do tempo. E a melhor maneira de fazer isso é com dados. Então, o que você está descrevendo, há uma maneira de você fazer isso, anotar, salvar em um conjunto de dados, e você pode usar isso para realmente otimizar seu modelo de avaliação. Mas eu acho que esse é o padrão ouro. Na verdade, temos uma pergunta da audiência sobre o ponto numérico. Algum mecanismo de feedback para saber se está correto ou não? E uma coisa que eu queria destacar sobre isso é que eu acho que você já mencionou isso, Nick, um pouco. É, nós definitivamente recomendamos usar tipos de fábulas categóricas quando se trata do aluno como juiz. Temos algumas pesquisas sobre isso e outros artigos também foram publicados a respeito. Os alunos simplesmente não se saem bem quando se trata de produzir saídas numéricas.
E é realmente meio difícil saber se está correto ou não. Isso depende do que você está tentando avaliar. Existem alguns mecanismos baseados em código que você pode usar para garantir que está correto, mas se esse for o caso, você provavelmente deveria estar usando o código. Para avaliar desde o início, então, essa seria a minha dica. Tente usar rótulos. Mesmo que você tenha algo como um A5 e queira pontuar, tente associar isso com linguagem natural. Eu acho que você vai obter resultados melhores lá. Sim. E só para elaborar sobre isso, quando você dá uma entrada para um LLM, ele frequentemente te dá uma variedade de saídas, sabe, textos diferentes a cada vez. E então, você sabe, nessas situações de zero shot, você essencialmente sabe, está fazendo isso pontuar, mas não necessariamente sabe todas as pontuações anteriores que já deu no passado. E então, você sabe, muitas vezes fazer uma comparação, tipo, fazer comparações lado a lado entre os traços pode te dar, tipo, uma compreensão melhor de qual foi a melhor resposta, qual foi a pior resposta. Essas são coisas que você pode investigar. Mas sim, também, você sabe, às vezes ajuda a ter uma rubrica que seria tipo, você sabe, uma pontuação de 0 a 1 tem essas características, uma pontuação de 1 a 5 tem essas características. Isso pode ajudar a classificar suas respostas e oferecer maior consistência para a funcionalidade dos juízes de LMS. Existem diferentes tipos de avaliações. Você tem respostas, avaliações, que você pode pensar nisso, como olhar para respostas individuais e depois adicionar estatísticas sobre essas respostas. Então você pode ter uma pontuação de precisão, relevância, coerência e fluência que está sendo gerada. E então, para a avaliação do modelo, isso é mais como um agregado. Então, você pode ter um domínio específico, tipo, você sabe, sua entrada é um conjunto de exemplos de código, ou, sabe, exemplos de tradução. E o que você está fazendo é, em vez disso, meio que agregando o desempenho sobre aquele corpus de dados para caracterizar o desempenho com aquele tipo de dado especificamente. Então, você pode usar essas respostas individuais para depois agregá-las e dar uma pontuação geral. Para aprimoramento do modelo, existem alguns tipos diferentes de melhorias que podem ser realizadas. Uma delas é a modelagem de recompensas. Você sabe, você tem seu LLM em produção, você tem seu LLM como um juiz, analisando como cada resposta saiu e, em seguida, aplicando uma pontuação ou um valor categórico. Isso pode ser usado para treinar seu conjunto de dados, e eu adoro como o Easy Arise facilita, você sabe, meio que curar conjuntos de dados e realmente especificar o que, você sabe, os conjuntos de rastros que você quer usar ou os rótulos que você quer usar para o treinamento futuro. Além disso, você pode ter o LLM atuando como um verificador, onde seu LLM está essencialmente analisando uma variedade de respostas e encontrando a melhor delas. Então, o exemplo, eu acho, é assim: se você tem clientes que frequentemente fazem a mesma pergunta e seu LLM está frequentemente retornando respostas, você pode ter uma resposta que seja, você sabe, a mais alinhada com a marca, a mais alinhada com o produto, como todas as diferentes coisas que você está tentando transmitir da melhor forma para o seu usuário e proporcionar a melhor experiência possível. Então, quando você usa um LLM como juiz, você pode realmente selecionar as melhores respostas e, em seguida, ajustar um modelo que favoreça esses resultados, o que pode ser super útil. Então, o último é o feedback para refinamento. Então, você tem um LLM em produção, ele está gerando um resultado. Você tem seu LLM como um juiz, gerando feedback sobre esse resultado e fazendo sugestões. E então, isso pode ser usado para ajustar um modelo subsequente para incorporar esse feedback. E então a construção de dados, e eu adoro dados aqui, então este é, na verdade, meu slide favorito para anotação de dados. Muitas vezes houve casos em que o GPT-4 pode superar trabalhadores da multidão ou algum outro LLM pode ser usado para essencialmente automatizar a rotulagem com alta precisão. Para melhorias na qualidade dos dados, tipo, digamos que você tenha, você sabe, uma resposta que está sendo gerada pelo seu aplicativo em produção, você pode querer atribuir uma categoria a essa resposta. Você sabe, era factual, foi alucinado. O que você pode fazer é forçar uma explicação lógica, que seria como é factual, porque esta seção de texto foi representada nas entradas, e então fazer com que ele sugira um rótulo. E assim, dessa forma, você não está apenas recebendo um rótulo sem nenhum contexto, você está realmente obtendo um processo lógico como descrito em linguagem natural. E você pode usar isso para fins de treinamento, e isso também pode melhorar a rotulagem em si, como o desempenho da rotulagem.
A que eu acho realmente legal é a aprendizagem ativa. Então, eu vou usar um exemplo categórico novamente. Essencialmente, quando você tem categorias que está avaliando como factual e alucinado, pode haver exemplos ou indícios onde há ambiguidade e seu LLM em produção pode não ser capaz de fazer uma boa diferenciação ali. Então, o que você faz é focar nesses exemplos de incerteza e enviá-los especificamente para rotuladores humanos. E então, quando isso voltar, isso pode ser usado para treinar o modelo. E então, o que você está fazendo essencialmente é reduzir a quantidade de custos de rotulagem que você precisa fazer, porque você está selecionando um conjunto de dados apenas com os casos onde suas evidências são incertas e tornando essa linha entre diferentes categorias muito mais clara, o que eu adoro, eu acho isso super legal. Para a síntese de dados, você sabe, gerar conjuntos de dados sintéticos pode ser super eficaz. Você pode gostar. Por exemplo, digamos que você tenha viés no seu conjunto de dados, pode ser como viés de gênero ou viés racial ou algo assim, e você quer ter certeza de que está proporcionando uma boa experiência ao cliente para todos os envolvidos. Você pode realmente usar dados sintéticos para criar equilíbrio e reamostrar o que pode ser super eficaz. Bem, nós meio que te damos muitas informações sobre como e por que o Elmo é usado como um juiz. Então, queríamos dar uma afastada e revisar algumas das aplicações que são abordadas neste artigo. Então, você pode ver aqui que anotamos alguns casos de uso gerais de avaliação. Eu acho que um que provavelmente é muito familiar para talvez o público aqui é a sumarização e os sistemas RAG. Então, garantir que um caso de uso de sumarização seja realmente fluente e coerente ou consistente. E então, para o RAG, entender se a saída gerada foi realmente relevante para o contexto que recebeu, garantindo que estamos capturando o contexto certo. Estou realmente empolgado com as avaliações multimodais. Eu acho que isso é algo que vai aumentar em popularidade, especialmente à medida que temos esses novos tipos de modelos multimodais. Atualmente, não temos suporte de áudio com a API em tempo real, e eu acho que outros modelos vão seguir nessa linha. Então, eu acho que essa vai ser uma área que vai crescer. E então, claro, a avaliação específica do domínio, então qualquer coisa que seja uma aplicação específica para o domínio, nós teremos esse tipo de avaliação também. E novamente, isso é só. Essas são apenas coisas que o artigo meio que destaca. Isso pode ser qualquer coisa que a sua aplicação, qualquer coisa que seja relevante para a sua aplicação. E isso realmente vai ser definido ou vai definir de acordo com os seus critérios de avaliação e quais são os critérios de sucesso. Com base nisso, você sabe nas necessidades do domínio e das partes interessadas. Só para economizar tempo, acho que vamos pular este slide aqui e passar rapidamente para as limitações. Um, Então, o último é só um pouco sobre métricas, mas eu quero falar sobre algumas das limitações quando se trata deles como juízes. Então, essas são limitações que o artigo menciona. Eu acho que você poderia argumentar que há mais baseado, tipo, na percepção da comunidade sobre o elemento como juiz. Mas definitivamente há, você sabe, preocupações com viés e justiça, falta de especialização no domínio, sensibilidade a prompts, vulnerabilidade a entradas adversariais, além de serem intensivos em recursos. Então essas são apenas algumas limitações que eles apresentaram. Eu acho que algumas delas, na minha opinião, na verdade, não são tanto uma limitação, como eu acho que viés e justiça são uma delas. Eu acho que isso é definitivamente algo que deve ser considerado, especialmente se você estiver fazendo qualquer coisa em uma área sensível, algo como trabalhar com dados médicos ou qualquer coisa. Isso realmente vai impactar um ser humano e tem a oportunidade de gerar resultados injustos para essa pessoa. Mas eu vou dizer que sinto que muitos desses provedores de LLM têm essas equipes de regulamentação em funcionamento. Eles estão fazendo muito para tentar mitigar esse risco aqui. Então, eu acho que de todas essas, esta é a que, como usuário final, eu estaria menos preocupado. Novamente, não estou dizendo que devemos ignorá-lo. É algo que deve sempre receber atenção, especialmente nessas questões sensíveis. Mas eu só acho que dos provedores de LLM estamos recebendo muitas proteções nesse sentido. Então, podemos falar, eu acho, passar para o próximo slide aqui e apenas comentar rapidamente sobre como mitigar isso. Se você está preocupado com viés e justiça, eu acho que você definitivamente deve auditar isso regularmente, fazer uma avaliação sobre justiça e viés, para garantir que você tenha um sinal de que isso está acontecendo na sua aplicação.
Aprimorando a especialização no domínio, eu realmente sinto que, ao incorporar partes interessadas e especialistas no assunto para definir critérios, você pode superar essa limitação. Se você jogar algo básico no seu modelo com um aluno como juiz, você pode experimentar essa falta de especialização no domínio, mas eu acho que se você definir seus critérios, você pode não perceber isso tanto assim. E eu também acho que adicionar, você sabe, avaliadores humanos a essas tarefas realmente complexas como uma camada adicional será muito útil. Eu acho que você sabe garantir que você tenha prompts padrão é bom para qualquer preocupação em torno da sensibilidade a prompts. E eu também acho que, assim, novamente, ter uma avaliação sobre isso, se essa é uma preocupação sua, é outra ótima maneira de ter um sinal, ser capaz de dar um passo a mais, como uma proteção ou algo assim, ou adicionar instruções adicionais aos seus prompts. E então, por último, são apenas os custos computacionais. Eu acho que você sabe otimizar seus pipelines e também usar avaliações específicas para tarefas menores quando possível, vai te ajudar um pouco com os custos. Legal. Vamos começar com as conclusões aqui. Você quer começar? Sim. Então, LLMs como avaliadores são muito versáteis e podem ser aplicados em uma variedade de aplicações. Eles podem avaliar respostas, modelos e conjuntos de dados em vários domínios e tarefas. A avaliação é específica para o contexto, então o sucesso depende de critérios bem definidos, alinhados com os objetivos das partes interessadas e as necessidades da aplicação, como a Haliane disse. E então, existem alguns desafios. O viés, a escalabilidade e a variabilidade dos prompts destacam a necessidade de um design cuidadoso e supervisão. E então, sim, a colaboração entre humanos e IA é importante. Então, sim, apenas aqueles exemplos de, tipo, usar. Você sabe, a capacidade da Arise de. Você sabe, adicionar anotações humanas é um ótimo exemplo de, você sabe, garantir que você está incorporando feedback. E há maneiras de fazer isso de forma escalável, usando o feedback dos seus clientes também. E então, além do artigo, o sucesso prático requer criatividade, testes iterativos e integração com fluxos de trabalho mais amplos. Então, sim, tudo isso. Sim, eu acho que este artigo é realmente legal, é uma ótima pesquisa. Se você tiver perguntas sobre o que é um juiz LNS, quais são as coisas que você está pensando, vale a pena ler. Eu acho que fizemos um bom trabalho em destilar alguns dos principais pontos, mas eu definitivamente acho que vale a pena ler tudo. Faltam apenas 2 minutos. Tem mais uma pergunta de usuário aqui, então eu vou tentar responder rapidamente. Eles estão perguntando se os critérios de eval são fornecidos por algum órgão regulador específico de domínio para referências públicas. Eu realmente sinto que você precisa considerar qual é a sua aplicação específica. Não existe uma solução única que sirva para todos quando se trata de evals. O que eu vou dizer é que nós mesmos e muitos outros apresentamos algumas melhores práticas quando se trata de evals ou alguns modelos de eval que você pode usar, algo como a correção de QA ou alucinação para sistemas RAG, avaliações de síntese de código. Nós também temos coisas sobre chamadas de função, então eu acho que Phoenix e Arise são um ótimo recurso para ter um bom ponto de partida. Eles sempre devem ser adaptados ao contexto e especialização. É um ótimo recurso se você procura critérios de avaliação. Vi que a Sara postou um link no chat, mas eu acho que isso é um recurso realmente ótimo para você. Se estiver procurando algo para começar com alguns critérios de avaliação, Sim, eu vi que a Sara postou um link para isso no chat. Então, é isso. definitivamente. Confira e você sabe, encontre o Nick ou eu no canal da comunidade no Slack. Nós também podemos te ajudar. Sim, eu posso tentar falar rapidamente sobre nossos fluxos de trabalho. Então, se alguém aqui não estiver familiarizado, temos um assistente de IA como copiloto na nossa interface. Eu crio avaliações o tempo todo para o copiloto. Na verdade, eu tenho alguns posts no blog sobre lições aprendidas e como usamos o Arise para nossos fluxos de trabalho, mas eu acho que, em um nível muito alto, nós passamos tempo identificando o que precisa ser avaliado, qual é o critério de sucesso. Nós usamos o Copilot muitas vezes para gerar nossos modelos para nós, assim, eu não preciso fazer nenhuma engenharia de prompt quando se trata disso. E então, há apenas esse monitoramento. Visualização, observação, fazendo análise sobre esses resultados, para entender onde eu posso precisar melhorar minha aplicação, onde eu posso precisar adicionar mais avaliações. Então, é um processo bem interativo, mas definitivamente confira o blog e estou feliz em que você possa me encontrar LinkedIn, no Slack, e eu posso entrar em muito mais detalhes, mas eu sei que estamos sem tempo aqui. Então, essa foi minha resposta super rápida. Para isso, Isso foi ótimo. Eu senti que você cobriu isso. incrível. Legal. Bem, muito obrigado a todos por se juntarem a nós. Nick, isso foi muito divertido. Vamos ter que fazer outro em breve. Sim, isso foi ótimo.
Obrigado, pessoal. Agradeço pelas ótimas perguntas também. Tenha um ótimo dia, pessoal. Tchau.